que acontece o conflito? Quando eu tenho certeza de que eu tô certa e eu não abro mão do que eu tô certa. Só que aí o seu marido também, você tem certeza, Silvana, eu tô certa nisso. Eu tô fazendo tudo certo e ele que não tá entendendo, ele não entende, o meu marido não me compreende, a opinião dele é diferente da minha. E aí fica ele com a razão dele e fica você com a sua razão. Aí começa um conflito. É assim que começa um conflito dentro do relacionamento. Porque você tem razão, mas ele também tem razão. Quase que, assim, praticamente todo casal, se eu for ouvir a mulher e ela contar a história dela, e se eu for ouvir o homem sozinho e ele contar a história do jeito dele, ele também tá certo, mas você também tá certa. Mas que coisa incrível, Silvana, mas se todo mundo tá certo, como que a gente se relaciona? Resolvendo os conflitos. Isso acontece com todo mundo. Porque é assim que começam os conflitos, é por isso que começam as discussões dentro do casamento e você acaba chegando a brigas. E já foi provado, cada vez que você briga, cada vez que você discute, você se afasta do seu marido e é como se fosse ali um conta-gotas, sabe? Cada discussão, cada briga, você vai se afastando mais e é isso que vai fazendo você chegar ao fim do seu casamento. E quantos prejuízos tem nessas brigas? Como isso, se você tem filhos, como isso abala a vida dos filhos na formação psicológica e emocional e também até em doenças físicas. Já foi provado através de estudos que tem crianças que ficam doentes por causa das brigas dos pais dentro de casa. Eles sofrem e você nem tem noção. E o contrário também acontece. Quando o filho ele vê os pais de mão dadas, você não tem noção de quanto aquilo no psicológico dele ativa ali de forma positiva dele ser um adulto melhor no futuro. Quantas pessoas eu conheço que são adultos hoje, que tiveram os pais separados e até hoje a pessoa não consegue se livrar desse trauma, até hoje a pessoa já tem aí, pode ter 40, 50 anos, mas se ela não curar aquela ferida, e mesmo curando, ela sempre vai se lembrar disso. É sempre uma marca muito grande você ter os pais separados. Então, o prejuízo da separação, o prejuízo das brigas dentro de casa, porque também tem as pessoas que não se separam, mas continua um inferno dentro de casa. Ah, então vai afetar os filhos a separação. Então eu vou ficar casada só por causa dos meus filhos. Porque eu vou proteger meus filhos, ele não vai ter os pais separados. Mas se você continuar nesse inferno dentro de casa com discussões e brigas, você já está afetando o seu filho. Então a ideia não é essa. A ideia é você aprender a ter harmonia na sua casa. A você aprender a ter harmonia no seu relacionamento. Porque a gente tem que ser casada e feliz. Esse é o nome do projeto, Casada e Feliz. Se é pra gente estar casada, o casamento é um projeto divino. Ah, Silvana, mas é muito difícil o relacionamento. Você só precisa aprender o que fazer. Você precisa olhar para as situações e parar de achar que é um problema e entender que ali é uma oportunidade para crescer. É que muitas pessoas se deparam com um obstáculo e é muito mais fácil desistir. Mas eu tenho uma notícia para você. A vida é feita desses obstáculos no caminho. Uma estrada, ela tem curvas. Ela tem um pedaço que é mais difícil de passar do que outro. Outra hora ela é mais fácil, ela é livre, ela é fácil, ela é leve. Só que a gente tem que aprender qual é a melhor estrada. Qual é a estrada que você está procurando passar? Às vezes você pega um caminho aí que você acha que você vai acabar com aquela dor, com a separação. Mas você vai criar outras dores. A gente tem que ter cuidado com as decisões que a gente toma. Porque você acha que você vai tomar uma decisão ali que vai te ajudar e na verdade vai ser uma decisão que vai te levar ainda mais. Sabe aquela história do fundo do poço? Silvana, mas eu estou no fundo do poço. Meu casamento está no fim, está muito complicado. Só que eu vou te dizer, o poço não tem fundo.
E aí você pega e fala assim, eu vou me separar. E aí você vai descobrir que tem tantas consequências que você vai descobrir que o fundo não tinha fundo. Você pode se afundar ainda mais. Veja, eu tô aqui mostrando a questão dos filhos. E isso já foi comprovado, tá? Não é Silvana falando. Isso gera doenças físicas, emocionais, psicológicas. Quantas crianças precisam em tratamento psicológico e às vezes os pais não percebem isso. Mas as nossas atitudes, se a gente investir no nosso relacionamento, vai ser muito mais positivo para eles do que você ficar ali tentando tratar o seu filho daquela situação, mas se você não cura que é a causa. Você precisa curar a situação da raiz. Porque se você tá aqui, eu vou levar meu filho para o psicólogo porque ele está sofrendo. Mas se eu continuo brigando, eu continuo com essas ações negativas dentro do casamento, com essas discussões, com essa falta de harmonia, a criança ela não percebe. Aí você fala assim, mas eu não brigo na frente dos meus filhos, justamente para protegê-los. Mas a criança percebe o comportamento dos pais. Ela percebe que tem uma coisa ali boa ou não. Ela percebe quando os pais estão com carinho um com o outro. Não é só você discutir na frente dele. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. É a gente cuidar dessa questão dos conflitos. Então, por que existe esse conflito? Então, você não tem que ficar só no casamento por causa dos filhos. Porque esse não é o motivo do casamento. Você não escolheu o seu marido por causa dos seus filhos. Você precisa cuidar do seu relacionamento. Você precisa cuidar de ter mostrar para os seus filhos que vocês têm harmonia entre vocês. E mais do que isso, e mais do que mostrar para os filhos, para você mesma. Você merece ser feliz. Você merece ser respeitada, ter um relacionamento harmonioso. Gente, eu já vivi essa questão de brigas e discussões e às vezes a gente pensa assim, então é porque tá muito ruim, porque vocês não se entendem. Não, porque muitas das vezes a gente não sabe como se comportar, a gente não sabe como resolver as coisas, a gente não sabe como falar com o outro, qual o momento ideal de falar. Eu não sei abrir mão do que eu tô certa. Como eu falei aqui, onde surge o conflito? Quando eu não abro mão de estar certa, eu tô certa e pronto. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu tô certa. E aí você fica ali, discutindo, não abro mão de estar certa, eu tô certa, eu não vou abrir mão, meu marido tá errado, eu tô fazendo a coisa certa e ele só tá dificultando as coisas. E aí ele tá pensando do mesmo jeito, eu tô certo e minha esposa só sabe brigar, a minha esposa só sabe discutir. Você sabia que uma das coisas que os homens, as mulheres, elas são mais detalhistas, né? Se as mulheres forem fazer uma relação aí, vamos pôr aí, não vou nem falar, porque a gente não tem que falar mal do nosso marido. Isso é uma das regras do casamento, uma das coisas para você ter o relacionamento feliz. Você não tem que ficar por aí falando mal. E outra coisa, se você vê alguém falando mal, você tem que dar um jeito de defendê-lo. Porque isso faz com que você traga coisas positivas para o seu relacionamento. Mas Silvana, mas eu preciso falar de coisas que estão acontecendo. Então você vai procurar um profissional, uma terapia, o lugar certo de pedir ajuda. Mas a gente não tem que sair por aí falando mal do outro. Você tá ali com a sua razão e ele com a razão dele. E uma das coisas que os homens mais reclamam é que as mulheres são briguentas. Nossa, minha mulher implica com tudo, minha mulher briga com tudo. Enquanto a mulher, se for relatar, eu acho que ela faz uma lista bem grande, né? De coisas para ela relatar ali do que está acontecendo, do que o homem precisava mudar. Mas uma das coisas que eles são mais objetivos, eles são muito mais objetivos do que a gente, e tá tudo bem, são energias diferentes, feminina e masculina. E o que eles mais reclamam é da mulher briguenta, da mulher que reclama tudo, da mulher que implica com tudo. Então a gente pode sim trazer essa harmonia. Mas esse conflito surge por isso, porque eu não quero abrir mão de estar certa. Mas ele também acha que ele está certo. E aí é a hora que vocês começam aí a discutir. Você vai ter uma frustração, porque eu tinha uma idealização,
eu tô ali com a minha razão, ele tá com a dele. A gente tem um conflito, então, cada um tem uma razão. E qual é o problema disso dentro do relacionamento? É que existe uma carga emocional muito grande. Porque além da sua razão, você tem a emoção. É um relacionamento amoroso, é um casamento. Então ali, dentro desse conflito, dentro do casamento, eu ainda tenho uma carga emocional muito grande. Porque é a pessoa com quem eu divido a vida, é o meu marido, é a pessoa que eu amo. Então ali, pronto, eu já tenho o conflito, a gente está com a nossa razão e a gente tem essa carga emocional. Depois da carga emocional, vem a diferença, a frustração frente à minha idealização. Eu idealizei que o meu marido fosse concordar comigo com aquela situação e ele não concordou, então eu vou ficar frustrada. Olha aí, eu tenho a minha razão, a minha emoção está abalada, porque, poxa vida, é meu marido, como assim ele não concorda comigo? Como assim ele está tendo outra visão disso? Como assim ele pensa diferente? Ele tinha que estar pensando e me dando razão. Então você está ali com a sua emoção e aí vem a frustração do que você idealizou, do que você imaginou que tivesse que ser. E aí vem o terceiro reflexo dentro desse conflito, que é a dificuldade de encarar aquela situação. E aí você fica ali descontrolado emocionalmente, você fica ali no meio daquele conflito, eu penso diferente do outro e você não consegue sair dali, vocês só vão ficar discutindo, isso só vai gerar mais brigas.